Se você sofre com impotência sexual, ejaculação precoce, ou então deseja nunca passar por esses terríveis problemas, as informações aqui contidas são essenciais para toda a sua vida. Você deve saber o motivo por que muitos homens arruinam seus casamentos, evitam relacionamentos e ainda decidem não se aproximar de mulheres. A causa disso tudo é a disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual. A disfunção erétil pode ser definida como a incapacidade por parte de um homem em obter e manter uma ereção peniana satisfatória para realizar uma atividade sexual. Normalmente, antes de atingir o grau mais avançado da disfunção erétil, um homem experimenta anteriormente algum estágio inicial desse problema. Por exemplo, alguns homens conseguem ter uma ereção, porém não conseguem mantê-la até o final da atividade sexual. Outros demoram muito para atingir a ereção necessária ou então ejaculam precocemente logo após o início da atividade sexual. Existem também os casos de pessoas que não conseguem apresentar uma ereção suficiente nem para iniciar a relação sexual. É preciso entender que todos esses são diagnósticos de disfunção erétil. Ocorre por causas diferentes e seus sintomas atingem também tipos de pessoas diferentes. Porém, por mais que a impotência sexual inicialmente se apresente em diferentes graus, todas as suas vítimas apresentam o mesmo sintoma no final desse ciclo: não possuir ereção alguma, ou seja, ser um homem eternamente impotente. Confesso que muitas vezes me imaginei nessa situação, mas hoje tenho o enorme prazer de dizer que consegui dar a volta por cima. Hoje consigo sorrir novamente, consigo levar minha esposa para a cama e ter relações sexuais de maneira totalmente natural e que até me faz esquecer que já passei por esse problema um dia. Por isso, estou aqui para te contar como superei esse período negativo da minha vida e como voltei a ser um homem sexualmente potente igual à minha época de adolescente. Posso te garantir que a disfunção erétil é um problema superado por mim. Então fique comigo até o final desse vídeo que você aprenderá a ter ereções firmes como nunca e também aprenderá a ter o total controle da sua ejaculação. Tudo isso de maneira totalmente natural, sem o uso de medicamentos farmacêuticos que muitas vezes prejudicam a sua saúde. Não importa se você tem 20 ou 70 anos de idade. Você não mais necessitará passar vergonha por não agradar a sua esposa, namorada ou parceira sexual. Você voltará a ser aquele homem bom de cama que nunca deixa uma mulher insatisfeita. Vou me apresentar a você. Meu nome é Agenor, sou professor pesquisador, casado e tenho 58 anos de idade. Há alguns anos, eu sofri com sintomas da disfunção erétil, algo que vocês devem saber o quão doloroso, angustiante e frustrante é. Inicialmente, esses sintomas surgiram em pequena escala e aos poucos foram se agravando. Quando me dei conta, eu já não estava conseguindo realizar uma atividade sexual com minha esposa de maneira satisfatória. Foi nesse momento que acendeu o sinal vermelho e eu percebi que algo estava muito errado e que providências deveriam ser tomadas. Infelizmente, devido a um momento de instabilidade emocional, eu não busquei a ajuda de um profissional e optei pela solução mais rápida e simples para o momento. Eu busquei auxílio em medicamentos farmacêuticos. Na verdade, a vergonha que eu estava da situação contribuiu para isso, pois até o Viagra que eu adquiri foi por meio de um site de produtos adultos, pois eu não tinha coragem de entrar em uma farmácia e expor o meu problema para os outros. Esse deveria ser um segredo triste e, infelizmente, somente conhecido por mim e minha esposa. No início, eu até tive resultados agradáveis, mas quando eu utilizava esse remédio, eu passava por enormes dores de cabeça, os olhos ficavam avermelhados e ainda sentia um aperto no peito que me deixava muito preocupado. E isso me levou a pesquisar mais sobre esse medicamento. Foi nesse momento que descobri que esses medicamentos são recheados de efeitos colaterais gravíssimos e que poderiam pôr em risco a minha saúde. No mesmo momento, eu fiquei receoso em continuar utilizando esses medicamentos. Eu temia pela minha vida. Eu tinha medo de usar medicamentos que poderiam até me matar. Por esses motivos, parei de utilizá-los.
Foi a partir daí que iniciou o meu processo decadente de autoestima. Minha vida virou às avessas. Após algumas semanas, a disfunção erétil não estava somente afetando a minha vida conjugal. Minha vida social, profissional e familiar como um todo já estava indo para o fundo do poço. Eu passara de um professor atencioso, de um pai e avô carinhoso e de um marido dedicado a um ser humano totalmente frio, sem interesse de nada. Minha vida aos poucos estava mudando rumo para uma vida infeliz e incompetente. Eu me afastei de muita gente, pois já não conseguia conviver em grupo, sem imaginar que os casais normais, no final do dia, iriam fazer sexo em casa, enquanto eu apenas traria para minha mulher mais um dia de desprezo sexual. Contudo, minha esposa, apesar de estar sofrendo diretamente com minhas atitudes hostis e falta de sexo, continuou sempre ao meu lado. Na verdade, foi ela que esperou o momento adequado e me convenceu a procurar uma ajuda médica. Após a consulta, o doutor me indicou o tratamento mais adequado para o meu caso. Ele indicou a farmacoterapia intracavernosa, popularmente conhecida como injeções penianas contra a impotência sexual. Nessa indicação, ele me explicou os prós e contras desse método. O fator positivo era que esse tratamento iria realmente resolver o meu problema. Eu não seria mais uma pessoa impotente. Porém, os fatores negativos eram realmente desanimadores. Eu teria que me acostumar com constantes agulhadas diretamente no meu pênis. Posso dizer que essa informação não soou nada agradável, mas eu estava decidido a acabar com a minha impotência e decidi iniciar esse tratamento. Na primeira semana, eu percebi na prática o sofrimento que é passar por esse tratamento. As agulhadas eram realmente muito dolorosas. Eu não desejaria aquele sofrimento para ninguém, mas eu insisti e continuei com esse tratamento por mais 2 semanas até que ocorreu um fato muito sério. Em certo dia, após injetar o líquido no pênis e realizar atividade sexual com minha esposa, eu notei que meu pênis não voltou ao estado flácido, mole. Ele permaneceu ereto por mais ou menos 1 hora após o término da relação. Além do incômodo que essa situação me criou, eu também senti algumas dores no órgão que me deixou muito preocupado. No dia posterior, eu entrei em contato com o meu médico e contei todo o ocorrido. Prontamente, ele solicitou que suspendesse o tratamento, pois notara que eu tinha predisposição em apresentar priapismo. Ele me disse que essa situação não é frequente em todos os pacientes que fazem esse tratamento, mas é uma possibilidade existente. O doutor explicou também que o priapismo é diagnosticado quando o pênis fica ereto por um período muito longo, em torno de 4 horas seguidas. Essa ereção prolongada promove inúmeras lesões no pênis, que podem causar até a disfunção erétil permanente do paciente. Em alguns casos mais graves, a isquemia resultante dessa condição médica pode levar até a necessidade de amputação do órgão masculino. Fiquei sem chão. A possível solução da minha disfunção erétil, na verdade, estava criando outro problema, que era ainda mais sério. Decidi então parar o tratamento. Em determinado momento, até pensei que todos aqueles dias negros de tristeza e desprezo iriam voltar, mas eu estava decidido a me tratar, independentemente do método. Eu queria voltar a ser sexualmente potente. Foi nesse momento que comecei a pesquisar profundamente tudo relacionado à impotência sexual, com o objetivo de encontrar por conta própria o melhor tratamento para minha situação. Pelo fato de ser um professor pesquisador, como expliquei anteriormente, e com isso possuir relativa experiência com pesquisa, eu sabia que para encontrar o melhor tratamento, era necessário primeiro saber tudo sobre disfunção erétil. Era necessário saber como ela ocorre em nosso corpo, quais suas principais causas e os efeitos dela em nossa saúde como um todo. Os resultados dessa intensa e longa pesquisa me deram um novo motivo para viver, pois eu cheguei a um tratamento natural, pautado somente em uma combinação específica de alimentos e minerais que resolveram definitivamente o problema. Vou te contar melhor como eu cheguei a esse tratamento natural.
Já nos primeiros momentos de minhas pesquisas, descobri que a disfunção erétil atinge a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Posso te garantir que eu fiquei extremamente chocado ao saber que no Brasil, mais de 30 milhões de homens sofrem com esse terrível problema. E não para por aí. Ao analisar relatórios científicos recentes da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, soube também que a cada ano são diagnosticados 1 milhão de novos casos de homens que não conseguem agradar sexualmente suas parceiras. Mas o que me deixava encabulado naquele momento era não conseguir entender por que tantas pessoas eram afetadas por esse problema todos os dias. A resposta para essa indagação e para muitas outras eu comecei a descobrir à medida que minhas pesquisas avançavam. Na verdade, eu descobri muitas coisas realmente animadoras e também muitas informações que me deixaram em estado de alerta. Isso mesmo, algumas informações me deixaram em estado de alerta, pois o problema ia além do que eu imaginava inicialmente. Por exemplo, eu descobri que a impotência sexual é um importante indicativo no diagnóstico de outras doenças graves, a exemplo de AVCs, infartos, entre outros. Meus estudos apontaram que isso acontece porque o pênis é um órgão bastante sensível e consegue sentir antes dos outros órgãos qualquer alteração negativa no nosso corpo. Naquele momento, percebi que tratar a disfunção erétil, ao mesmo tempo, estaria prevenindo o surgimento de diversas doenças, que poderia causar até mesmo a minha morte. Essa informação me deu ainda mais estímulo para continuar pesquisando, pois eu sou pai de família e tenho filhos e netos que amo muito. Eu não queria nem imaginar o fato de perder tudo isso de uma hora para outra por causa de uma doença. Depois de um período de estudos, eu tive acesso a uma informação que posso dizer que foi uma das mais importantes dessa atual fase da minha vida. Eu descobri que a solução desse problema pode ser encontrada por pessoas de praticamente todas as idades. Essa história que ouvimos diariamente de que a impotência sexual é causada por idade avançada ou por outros problemas isolados pouco tem a ver com a real causa do problema. Não importa se você não está conseguindo uma ereção, se tem orgasmos fracos, ejaculação precoce, falta de apetite sexual, tudo pode ser solucionado sem exceção. E o melhor de tudo, de maneira totalmente natural, sem a necessidade de uso de medicamentos farmacêuticos ou a necessidade de recorrer a procedimentos médicos caros ou dolorosos. Você vai entender melhor tudo isso no decorrer desse vídeo. Você vai entender que eu não precisaria e, portanto, você também não precisará se entupir de remédios ou tomar injeções no pênis para iniciar e terminar uma relação sexual de maneira agradável. Para que você entenda melhor o que estou dizendo, primeiro eu vou te explicar como seu corpo funciona até ocorrer o processo de ereção e também como esse processo natural é prejudicado, culminando na impotência sexual. O processo de ereção está totalmente relacionado ao fluxo de sangue no seu corpo e também a maneira como esse sangue é direcionado ao seu pênis. Podemos dizer que a partir do momento que você é estimulado sexualmente, o seu cérebro emite um sinal para que os músculos do seu pênis relaxem e fiquem prontos para receber o sangue que flui em todo o seu corpo. Essa pode ser considerada a primeira etapa de todo o processo. Assim, o sangue adentra o pênis e ocorre a ereção. Os locais onde esse sangue fica alojado dentro do seu pênis são chamados de corpos cavernosos. Quando esses corpos cavernosos chegam à sua capacidade máxima de acúmulo de sangue, é que o seu pênis atinge o nível máximo de ereção. A perfeita circulação sanguínea no seu corpo é vital para que esse processo ocorra corretamente no organismo. É importante saber também que essa ereção só pode ser mantida porque, ao mesmo tempo em que o sangue adentra os corpos cavernosos, o seu pênis é submetido a uma pressão natural que faz com que o sangue não retorne para os vasos sanguíneos externos e permaneça no seu pênis até
até ao final da atividade sexual. Essa pode ser considerada a segunda etapa do processo de ereção. Assim você consegue realizar uma atividade sexual sem problemas e de maneira satisfatória. Porém, em uma pessoa que possui disfunção erétil, esse mecanismo natural pode por algum motivo ser interrompido em algumas dessas duas etapas. A disfunção erétil apresenta duas causas básicas para ocorrer. Na primeira causa, o seu corpo apresenta alguma resistência que impossibilita a correta circulação sanguínea em direção ao seu pênis. Esse problema ocorre devido a algumas anormalidades nas veias e artérias que fazem com que o sangue não flua corretamente em seu corpo e, consequentemente, não chegue em quantidade e pressão suficientes em seu pênis. Ou seja, por mais que o seu cérebro emita o sinal para a musculatura do pênis e demais vasos sanguíneos relaxarem, isso não acontece. Desta maneira, os corpos cavernosos do pênis não enchem de sangue e sua ereção é prejudicada. A explicação para esse problema é muito simples. A partir do sinal emitido pelo cérebro, o seu corpo automaticamente libera uma substância chamada óxido nítrico. Na verdade, é a liberação dessa substância que é o grande responsável pelo relaxamento dos músculos do pênis e dos vasos sanguíneos do seu corpo. Caso o seu corpo não esteja produzindo suficientemente o óxido nítrico, você nunca poderá atingir uma ereção desejada, pois os seus vasos e musculatura peniana não irão relaxar o necessário e o sangue não chegará corretamente aos corpos cavernosos. Por isso, algumas pessoas não conseguem ou demoram muito tempo para atingir uma ereção. Já na segunda causa, o seu corpo não apresenta nenhuma dificuldade em levar sangue em direção ao seu pênis. Porém, com a mesma facilidade que o sangue adentra os corpos cavernosos, ele é retirado desse local e retorna aos vasos sanguíneos externos ao pênis. Ou seja, o problema dessa vez não é a circulação sanguínea, e sim a manutenção do sangue dentro do pênis até o final da relação sexual. Esse processo também é facilmente explicado. Da mesma maneira que o corpo produz óxido nítrico para relaxar os vasos e a musculatura do pênis, ele também produz uma substância chamada fosfodiesterase tipo 5 ou PDE5. A PDE5 possui uma função diferente do óxido nítrico em seu corpo. A função da PDE5 é diminuir a pressão natural que força o sangue a permanecer dentro dos corpos cavernosos do seu pênis. Trata-se de um mecanismo essencial para evitar lesões e problemas no pênis em decorrência de uma ereção muito demorada e que fuja da normalidade. Naturalmente, a PDE5 só deve ser liberada pelo nosso corpo após o término da relação sexual, quando você não está mais excitado, fazendo o pênis voltar ao estado flácido, mole, para no futuro atingir outra ereção. Porém, algumas pessoas liberam essa substância em momentos inadequados, forçando a retirada do sangue de dentro do pênis antes do final da relação sexual. Por isso que algumas pessoas experimentam uma ereção no início da relação, mas não conseguem mantê-la até o final do ato. Em alguns casos, a PDE5 é liberada antes mesmo de iniciar a relação sexual, prejudicando até mesmo a ereção em seu estágio inicial. Essas duas causas citadas anteriormente, somadas a hábitos de vida nada saudáveis, são os principais responsáveis por lhe tornar uma pessoa sexualmente impotente. Agora eu peço que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Existe um grande inconveniente por trás de tudo que você ouviu até hoje sobre disfunção erétil. Esse inconveniente é que diversos medicamentos farmacêuticos amplamente vendidos no Brasil, na realidade, não combatem o problema como deveria. Como eu acabei de explicar, são duas causas, as principais responsáveis pela disfunção erétil no homem. Porém, esses medicamentos farmacêuticos geralmente só tratam uma das causas do problema. Posso citar o exemplo do Viagra e do Cialis. Esses medicamentos são conhecidos no meio científico como inibidores de PDE. Isso lhe soa peculiar?
Você lembra que eu falei que o nosso corpo produz uma substância chamada fosfodiesterase tipo 5, também conhecida como PDE5, e que ela é responsável por diminuir a pressão no pênis e facilitar a saída do sangue dos corpos cavernosos? Pois é, na realidade, a função do Viagra e do Cialis é de estimular rapidamente uma ereção masculina e logo em seguida inibir de maneira forçada a atuação da PDE5 para que o pênis permaneça ereto o maior tempo possível. Porém, além disso ocorrer de maneira forçada no seu organismo, os seus resultados não são definitivos e você não fica curado do seu problema de impotência sexual. Ou seja, após o término do efeito desses medicamentos, você volta a ser uma pessoa impotente. Além do mais, diversos estudos mostram que a ingestão desses medicamentos acelera demasiadamente os batimentos cardíacos, podendo resultar na ocorrência de infartos e AVC. Isso sem contar a relação direta que eles possuem com outros problemas de saúde, a exemplo de problemas na visão, audição e muitas outras enfermidades relacionadas à saúde do paciente como um todo. Você deve concordar que curar um problema com a criação de outro não deve ser a melhor opção para se ter uma vida saudável, não é? Portanto, buscar auxílio a esses medicamentos não é a melhor opção para a sua situação. Paralelamente ao Viagra e ao Cialis, existem outros tratamentos para disfunção erétil. Porém, inúmeros problemas também são diagnosticados nos outros tratamentos. Por exemplo, o uso de testosterona. Essa terapia possui um efeito vasodilatador muito eficiente, porém não possui efeito considerável para manter o sangue dentro do pênis. Caso o paciente sofra com problemas relacionados à liberação desordenada de PDE5, essa terapia não irá funcionar. Por isso que grande parte dos homens que utilizam esse tratamento não tem os resultados desejados. Além do mais, estudos apontam que o uso dessa terapia pode aumentar os riscos de acidente vascular cerebral, coágulos de sangue e câncer de próstata. Sem contar que esses tratamentos são caros e custam em média R$8.000. Outro tipo de tratamento são as terapias com injeções. Além de terrivelmente dolorosas, onde o paciente é forçado a aplicar injeções diretamente no pênis, esse tratamento é um dos principais responsáveis pela ocorrência de priapismo, aquela condição médica que eu estava próximo a desenvolver. Caso eu amputasse o pênis devido ao priapismo, a única opção para solucionar a situação seria implantar uma prótese peniana para substituir o órgão amputado. Apesar de relatos afirmarem que essas próteses funcionam corretamente, o órgão fica com uma aparência esteticamente desagradável, podendo em muitos casos prejudicar a relação sexual quando o casal não possui uma vivência próxima e madura. Além do mais, a implantação dessas próteses chega a custar até R$40.000, algo relativamente distante da condição financeira de muitas pessoas. Apesar de essas serem informações muito importantes, eu imagino que você possa nunca ter escutado sobre o assunto. Na verdade, você deve entender que nós estamos sendo manipulados por uma indústria farmacêutica que lucra bilhões de dólares por ano com a impotência sexual. O raciocínio para a situação é muito simples. Para que divulgar e estimular um tratamento definitivo da disfunção erétil se é possível lucrar eternamente com soluções temporárias e que torna os pacientes dependentes? Essa situação me deixa realmente revoltado. Saber que a mídia, que é uma das entidades mais financiadas por essa indústria, relata diariamente informações que nos levam a acreditar em mentiras, é realmente revoltante. Essas empresas, juntamente com a mídia, te alienam de tal maneira que faz com que você, a todo momento, sinta necessidade de comprar mais e mais remédios e aos poucos vá se tornando mais um dependente de seus medicamentos. Porém, por trás disso tudo, existe também algumas notícias boas. A partir do momento que descobri a real causa da disfunção erétil, só faltava descobrir também o tratamento mais aconselhável para ter resultados definitivos. Confesso que não foi fácil, mas tenho um enorme prazer de te dizer que
eu encontrei. Aos poucos fui percebendo algo que hoje para mim é muito claro, mas que por algum motivo naquele momento eu deixava passar desapercebido. Não precisamos de remédios, não precisamos de tratamentos dolorosos ou coisas do gênero. Descobri que tudo de que eu precisava está na natureza e ao alcance de todos. Ao debruçar em estudo e relatórios de diversas universidades de todo o mundo, eu fiquei maravilhado em evidenciar os resultados que a combinação de determinados aminoácidos, enzimas, proteínas, vitaminas e suplementos naturais poderiam me ajudar contra a impotência sexual. Essas substâncias naturais têm a função de melhorar o fluxo sanguíneo e também inibir a atuação do PDE5 de maneira natural em nosso corpo, além de combater diretamente a ejaculação precoce. Na verdade, os tratamentos naturais já têm se mostrado muito eficientes na cura de diversas doenças muito graves. Muitas doenças podem ser curadas e evitadas de maneira natural e sem a necessidade de medicamentos farmacêuticos. A partir daí, quando descobri o verdadeiro tratamento da disfunção erétil, eu não tinha mais dúvida do que fazer naquele momento. Eu prontamente decidi testar tudo aquilo que eu tinha pesquisado, pois se tratava de substâncias naturais que não ofereciam nenhum risco à minha saúde. Eu não tinha nada a perder. Além do mais, esses alimentos não serviriam somente para o tratamento da disfunção erétil. Eles serviriam também para a prevenção de inúmeras doenças que todos os dias afetam milhares de pessoas. Elaborei uma combinação de alimentos que continha essas substâncias e iniciei o meu tratamento natural. Os resultados me deixaram impressionado. Na primeira semana, eu já consegui obter ereções sem o uso de medicamentos e realizei atividades sexuais com minha esposa de maneira natural. Foi como se eu acordasse de um pesadelo, mas um pesadelo da vida real. Minha esposa até indagou se eu tinha retornado aos tratamentos e qual remédio eu estava utilizando. Na realidade, ela já estava relacionando a nossa vida sexual à existência e ao uso desses remédios. Após contar toda a situação para ela, mais uma vez eu tive a certeza do tanto que aquela mulher me amava. Eu percebi na sua expressão um semblante que era um misto de felicidade e alívio. Ela estava realmente feliz em ter seu marido de volta. Naquele momento, eu percebi que ela estava sofrendo tanto quanto eu com aquela situação. O problema que eu acabara de resolver estava destruindo a minha vida e também a vida da pessoa que eu tinha escolhido para ficar ao meu lado. Hoje eu vejo que se não fosse o grande amor que ela sentia por mim, eu a teria perdido. Foi como se tirasse um peso das minhas costas, mas eu queria mais. Apesar de os primeiros resultados serem satisfatórios, eu continuei com a pesquisa, pois eu tinha certeza que os resultados poderiam melhorar ainda mais. Com isso, descobri também que esses nutrientes naturais, que eu passei a chamar de alimentos antidisfunção, são absorvidos de maneira mais eficiente em determinados períodos do dia. Dessa maneira, fiz diversos ajustes na combinação desses alimentos com o objetivo de potencializar ainda mais os seus benefícios. Após alguns testes, eu cheguei à combinação que considero a mais eficaz na solução e tratamento natural da disfunção erétil. E por saber que milhares de pessoas passam pelo mesmo problema, que eu decidi compartilhar toda a minha descoberta. Então, eu reuni toda a minha pesquisa e criei um e-book, livro digital, para que todo mundo tivesse acesso a essas informações. Esse método natural está disponível no e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo. Trata-se de um e-book fruto de muita pesquisa e da compilação de estudos das mais recomendadas instituições e centros de pesquisa do mundo. Uma alternativa natural, definitiva e sem efeitos colaterais para a resolução do problema. É como se fosse um super Viagra, porém sem tomar pílulas e sem sofrer seus efeitos colaterais. Esse e-book é extremamente eficiente e já trouxe de volta ereções vigorosas e as
saúde sexual de milhares de homens. Trata-se de um método capaz de possibilitar ereções duradouras na hora em que você precisar, sem a necessidade de preparativos extras, como por exemplo, tomar remédios específicos pouco antes de iniciar as relações sexuais. Esse e-book é totalmente ilustrado e de linguagem simples para que todos entendam com facilidade o método. Por ser um e-book, você pode ler no seu celular, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo da sua preferência. Caso deseje, você pode até imprimir. Nele está disponível todos os alimentos responsáveis por reativar as funções sexuais do seu organismo. Dessa maneira, você perceberá que tem em mãos as ferramentas necessárias para mandar para longe esse grande problema da vida. O mais importante é que todos esses alimentos possuem ação antidisfunção erétil cientificamente comprovada, além de eficazes também no combate e prevenção a inúmeras outras doenças. Veja o depoimento de algumas pessoas que seguiram as orientações contidas nesse e-book e tiveram sua vida sexual restabelecida. Os depoimentos mencionados abaixo são de pessoas reais, porém pseudônimos foram criados para preservar as suas verdadeiras identidades. Recomendo demais o e-book, pois já faz algum tempo que eu não sei o que é tomar remédios. Iniciei há algumas semanas e o meu desempenho na cama está muito melhor. Eduardo Carlos. Se tivesse conhecido este livro antes, eu nunca teria passado tantos momentos constrangedores. Minha vida mudou muito depois dele. Hoje tenho minha autoestima de volta e não tenho mais medo de não dar conta do recado. Só o fato de poder voltar a um motel vale por tudo. Minha recomendação é total. Marcelo Ferreira. Só tenho a agradecer. O livro é realmente muito bom. Júlio Cerqueira. Estou reagindo muito bem ao tratamento. Recomendo fortemente a compra do e-book. Flávio Santos. Não sei por que essas informações não são divulgadas para todas as pessoas. A verdade é que eles só querem vender remédios. Esse e-book é realmente um ótimo produto e vale a pena adquirir. Cláudio Ramos. Eu descobri que o meu problema estava relacionado ao meu dia a dia. Eu fazia muita coisa errada e nem sabia o quanto isso me prejudicava. Super satisfeito com o e-book. João Felipe. Na verdade, esse e-book vai um pouco além do uso da correta alimentação na reversão da disfunção erétil, pois a sociedade atual convive com inúmeros hábitos diários que são responsáveis por levar a vitalidade sexual do homem lá para baixo e provocar a disfunção erétil. Poucas pessoas conhecem alguns desses hábitos, porém, você passará a conhecê-los ao adquirir o e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo. Essa é uma das suas grandes vantagens. Nele, você terá informações de diversos hábitos que são verdadeiros desestimulantes sexuais. Hábitos esses capazes de transformar um verdadeiro reprodutor em uma pessoa sexualmente impotente. Posso garantir que pelo menos um desses hábitos você pratica com frequência. O Fórmula do Homem, o combustível do sexo, é um e-book completo, rico em informações destinadas exclusivamente a te livrar da impotência sexual. São informações reconhecidas como segredos absolutos e que muitas pessoas pagariam enormes quantias para tê-las em mãos. Mas eu não tenho interesse de cobrar um valor exorbitante por ele. Tanto é que no início eu pensei em criar um livro físico, desses de papel e capa, como todos estão acostumados a utilizar, porém o valor ficaria muito alto. Em minhas consultas, o valor de um livro padrão com a quantidade de folhas que o Fórmula do Homem, o combustível do sexo, possui, o seu valor ficaria em média R$ 299. Isso se ele já fosse impresso em grandes quantidades. Caso contrário, o valor ainda poderia aumentar. Foi por isso que eu decidi fazer um e-book livro digital. O e-book não necessita pagar os valores relativos à impressão das páginas e outros encargos do gênero.
Assim foi possível cobrar um valor mais barato pelo produto, ou seja, um livro que normalmente custaria R$ 299, você poderá adquiri-lo por apenas R$ 127, que podem ser divididos em até 12 vezes de R$ 12,75. O valor cobrado por este e-book é facilmente superado a custo necessário para utilizar por um tempo relativamente curto medicamentos orais que o tornam cada vez mais dependente deles. O que dizer então dos procedimentos cirúrgicos que chegam a custar R$ 40 mil? Oportunidade única, são apenas R$ 127 dividido em até 12 vezes de R$ 12,75. Clique no botão abaixo e adquira agora mesmo esse incrível e-book. E tem mais! Ao adquirir agora mesmo o e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo, nós disponibilizaremos como bônus mais 2 e-books exclusivos. 1. Receitas eficazes contra a disfunção erétil. E 2. Controle total da ejaculação precoce. Esses 2 bônus possuem um valor inestimável. O Receitas Eficazes contra a Disfunção Erétil é um manual com receitas diversas e saborosas que auxiliam no combate à disfunção erétil. Nele, você encontrará diversas alternativas de pratos saudáveis e que te ajudarão a mandar para longe o problema da impotência sexual. Somente esse e-book de receitas, se comprado separadamente, custaria R$ 57. Porém, hoje, estamos oferecendo como bônus exclusivo para quem adquirir o e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo. Já o e-book Controle Total da Ejaculação Precoce é um e-book destinado a pessoas que possuem ejaculação precoce ou a pessoas que desejam ter o controle total de seu desempenho na cama. Se comprado separadamente, esse e-book custaria R$ 89, mas você também o receberá como bônus na compra do e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo. No controle total da ejaculação precoce, você entenderá o mecanismo por trás da ejaculação. Assim, você terá a capacidade de retardar a ejaculação o tempo que você desejar e ainda fortalecerá a sua ereção. Você entenderá o segredo dos atores pornôs e se tornará um touro na cama. Oferta exclusiva. Não perca essa oportunidade. O e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo, mais o livro de receitas, receitas eficazes contra a disfunção erétil, mais o e-book Controle Total da Ejaculação Precoce por apenas R$ 127. Essa promoção só durará até zerar o contador regressivo localizado abaixo do vídeo. Clique no botão abaixo e adquira agora mesmo esse incrível e-book. Ao clicar no botão abaixo, você será redirecionado para uma plataforma de vendas totalmente confiável e que mantém seus dados pessoais 100% seguros. Então, não perca mais tempo e recupere sua virilidade definitivamente. E ainda tenha direito à nossa garantia exclusiva de qualidade. Nós acreditamos tanto na qualidade do nosso produto que estamos lhe oferecendo uma garantia incondicional de satisfação. Ao adquirir o produto, você terá 30 dias para sentir na prática os seus resultados. Se por qualquer motivo você não se sentir satisfeito, você poderá solicitar todo o seu dinheiro de volta, sem dores de cabeça. Basta você entrar em contato com a nossa equipe de suporte e solicitar o reembolso de cada centavo. O Fórmula do Homem, o combustível do sexo, é a solução mais saudável para o problema. Faça com que a disfunção erétil se transforme apenas em um problema superado por você. Readquira sua vida sexual ativa agora mesmo e traga de volta a felicidade para você e sua parceira. Clique no botão abaixo e adquira agora mesmo esse incrível e-book.